Bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo bom? E você, Ana? Tudo Já bem também. tá Tentando colocar a Janine. tão estranho participar de uma live que eu não dou o coraçãozinho? É, eu também, né? Estou tentando colocar a Janine. Luísa também entrou. É, elas só não estão aparecendo aqui ainda. Acho que logo, logo elas entram. Boa noite, pessoal. A gente está recebendo as meninas. Olha lá. Ah, A Janine. Olá, boa Boa opa, noite. boa noite. Tudo Deixa eu bom? puxar. Tudo bem, vocês? Tudo bem também. Tá bom aí? Tá aparecendo bem? Tá todo mundo Tá lindo tudo aqui. certinho? Opa! Estão me ouvindo direitinho também? Todo Perfeito, mundo. perfeito, Luísa. Perfeito. Então, acho que estamos prontos, Ai, temos um público crescendo, né? Opa, esperando todo mundo chegar. Já deu a hora? Opa, 7 e 8. É, Vamos então, começar? vamos, Vamos Então, esperar vamos. mais um pouquinho? Vamos começar. boa noite a vamos todos. começar. Vamos Vamos esperar lá. só um pouquinho. Olá, pessoal. Boa Boa noite. noite, pessoal. Vamos entrando. Olha, Basílio e Paulo já mandando aí que a gente já vai Basílio. falando disso. Valtiele. Live. Olha o pessoal do Tem fundão bastante chegando gente. aí. Ô, pessoal do fundão. Litsa, o pessoal vai acompanhar a gente aqui. É bom a gente trocar uma ideia, Daí, né? muito friozinho aí onde vocês estão, meninas? Muito. Olha, Mais ou menos. Aqui tá. Graus hoje. mas também a Luísa tá bem, né? A gente está aqui no friozinho. Aqui em São Paulo amanheceu 6 graus hoje. É, Aqui também. no Olá, Ceará é mais quente, né? Luciana. Boa noite, Luciana. Olá, boa noite, Ali. Lícia. Olá, OAB Poços de Caldas. Muita gente entrando. Sim, bastante gente. A B da terrinha. Oi, Livi, que saudades. É. Então vamos lá? Vamos, Vamos vamos lá. começar, meninas? Vamos começar esse bate-papo? Boa Vamos. noite a todo mundo, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente veio fazer uma apresentação do projeto do Legal ao Trivial. Para quem não nos conhece ainda, nós somos um grupo de estudantes que se reuniu durante a pandemia para poder compartilhar experiências profissionais, experiências do cotidiano e nós criamos uma turma do fundão virtual. Foi uma situação bastante bacana. A gente conversa sobre tudo. Então aqui a gente fala sobre gostos por café, cachaça, cachorro, cafuné, tem de tudo no nosso grupo e tem muito estudo também, muita ajuda, muito comprometimento de todo mundo com a evolução dos colegas. É uma partilha muito boa. Então, um beijo muito especial, muito carinhoso para a equipe do Fundão. E a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre compliance, que é um dos temas dos nossos estudos. Nós temos aqui hoje 4 advogadas. Nós falamos do Brasil inteiro, porque uma característica marcante do nosso grupo é ser representado por gente de todo o Brasil. Nós temos a Luísa do Ceará, a Ana de São Paulo, a Gianine do Paraná e eu falando de Minas Gerais, do interiorzinho, com vocês. O nosso bate-papo vai ser sobre compliance para desmistificar o compliance. Vocês vão ver que não é uma estratégia negocial, o compliance é um comportamento e nós
temos ainda muitas pessoas que desconhecem o significado disso. Então, a nossa ideia é conversar com vocês para ver que pode ser adotado não só em grandes empresas, porque vem da governança, mas não é só para quem vende ações, para quem abriu o mercado de ações, né? Quem vende participação societária, mas também para empresas que têm de 1 a 1.000 empregados. Vocês vão ver que o microempreendedor pode adotar técnicas de compliance. E é uma situação que é muito festejada, tanto pelos empresários, como também pelos empregados, pelos fiscais em geral, tem uma facilidade de trabalho com quem adota compliance, e a administração pública também vê isso com bons olhos. Então, em definição, para vocês conhecerem um pouquinho mais, compliance significa um conjunto de procedimentos de boas práticas. Compliance quer dizer conformidade. E a gente orienta as empresas que se dispõem a adotar isso, a adotar procedimentos, mecanismos internos de prevenção, gestão, controle e reação em determinadas situações para evitar problemas. As empresas que adotam o compliance deixam de ter problemas não só com processos, mas também existe uma diminuição de multas, existe uma política de bons relacionamentos, o clima organizacional fica muito produtivo, existe um engajamento maior dos trabalhadores e existe uma cultura em que todos vestem a camisa, em que reduzem-se os custos com perdas, com multas, com perdas de materiais, existe todo um benefício. E, como eu falei, é uma cultura, o ser compliance é mais importante do que estar compliance. É uma cultura que a empresa adota e passa a ser um objetivo, um comportamento contínuo. É ganha-ganha. E como nós nos propusemos a falar desde o microempreendedor até o grande empresário, quem tiver dúvidas hoje pode mandar perguntas para a gente, que a gente vai tentar responder, ajudar vocês a esclarecerem um pouquinho mais sobre isso e evitar que as situações sejam judicializadas, que são multas e que as empresas passem a corrigir os problemas depois que explodem. A nossa ideia é uma solução preventiva mesmo. Concorda, Luísa? Você fala para a gente disso. Concordo, doutora Aline, demais, né? E quando a gente fala em compliance, a primeira coisa que vem na nossa mente são os pilares, né? Então, pilares é nada mais do que sustentação, é uma coisa vertical, uma coisa que fundamenta, né? Então, não existe assim compliance do nada. A gente tem que fazer isso referente a esses tipos de compliance, né? Então, quando a doutora Aline falou aí sobre o funcionamento desses componentes que fundamentam o programa, e que são exatamente esses compliance, essa função sólida, que os pilares devem ser estruturados, eles precisam estar de acordo com as peculiaridades das empresas. Então, não existe um compliance onde a gente possa estar fazendo do nada, através de um checklist, através de uma receita de bolo, né? Não existe isso. Então, o importante é a gente considerar um modelo que se adapte ao porte daquela empresa, ao segmento daquele mercado, né, onde a empresa atua, e ao grau de interação que a empresa quer em relação aos empregados, os fornecedores, os clientes, né? Então, toda aquela parte ali, ela compõe ao que a empresa determina num programa de compliance, né? E também nós devemos levar em consideração a cultura da empresa, né? Então, quando a gente for falar aqui mais minuciosamente em relação ao compliance, nós vamos ver que nós vamos adotar aqui os 4 Cs. Por quê? Porque a mais importante é uma forma da gente trabalhar, assim, de forma transparente, uma forma da gente organizar o nosso pensamento em relação àquilo que a empresa quer e também onde vai realmente funcionar o programa de compliance naquela empresa, né? Então, não existe receita de bolo, não existe checklist, onde o profissional chegue e simplesmente esteja falando ali, vou fazer
um código de conduta, vou fazer isso e aquilo. Primeiro, a gente tem que olhar o que é que aquela empresa tem, qual é o segmento, o que ela espera de um programa de compliance para a gente poder implantar o programa de compliance. E quando a gente fala nos pilares, eu desenvolvi, né, nós desenvolvemos até uma forma de trabalhar melhor isso, que seria o quê? Os 4 pilares macros, né, que eu considero que sejam os pilares, que eu denomino os pilares C. Então, esses pilares, quando eu denominei que eles eram C, a gente começa com a parte da cultura, que é o primeiro C, ou seja, nós precisamos ter esse suporte da alta gestão, e sem o suporte da alta gestão, a gente não consegue envolver os empregados, que é uma coisa importante dentro da cultura da empresa, para a gente conseguir fazer um diagnóstico. Então, é o macro pilar, e dentro desse macro pilar, a gente tem os subpilares, né? O segundo C já seria a conformidade, depois que a gente adentra a empresa, tem a autorização, o suporte da alta gestão, envolve os empregados, a gente precisa partir para a conformidade, que aí é o segundo C. Dentro da conformidade, a gente tem o que? A avaliação de risco, a matriz de risco, né, que é a mesma coisa, sendo alguns consideram matriz, outros consideram avaliação de risco, o regimento, o regulamento interno, e a melhoria contínua daquele programa de compliance. Depois a gente parte para o terceiro C, que são os controles, né? Esses controles a gente vai desde até umas auditorias internas e depois o canal de denúncias, que é muito importante. Quando a gente estiver aqui abordando os pontos em relação ao compliance antidiscriminatório, a gente vai ver isso. E depois vem para a comunicação. A comunicação é o código de conduta, os treinamentos, as informações que empregados que estão dentro dessa empresa, eles precisam ter. Acredito que esse seja as questões mais relevantes em relação aos pilares, e se a Ana quiser pontuar alguma coisa, é contigo, Ana. Obrigada, Luísa. Tudo bem? Obrigada, viu? Então, com base nesses pilares, né, propriamente dito no regramento legal do compliance, que a Luísa apresentou agora, né, a gente vai falar um pouco dessa implementação prática, especificamente das práticas do compliance, de todo esse processo de integridade, transparência, lisura, que na verdade é o que definirá o programa, né, que está sendo implementado, que vai definir se ele é algo eficaz, efetivo, isso é, se ele está em comprometimento com a alta gestão, se a alta diretoria do nosso cliente está adequada, está consciente, né, porque ela vai passar para o empregado o exemplo daquilo que está sendo implementado, né, porque o intuito do compliance é mudar a cultura organizacional, seja esse numa empresa multinacional, de grande porte, ou mesmo em empresas pequenas, né? Porque o compliance ele é aplicado até no microempreendedor individual, empresário pequeno, por mais artesanal que seja a empresa, ele precisa ter o compliance. Essa estrutura de compliance de tornar a integridade de gestão uma cultura generalizada, né, para todos. Para isso, a gente tem que considerar a necessidade que todos os profissionais especializados na gestão da área de compliance atuem com total autonomia e independência. Isso é importante, né, aquele profissional que vai fazer a implementação do compliance e o monitoramento posterior, ele tem que ter autonomia e independência dentro da empresa, justamente para não ficar vinculado a uma ordem superior que pode colocar a perder todo um programa, né? As condições do compliance são inegociáveis de qualquer maneira. Mais que uma atividade operacional orientada para o cumprimento das regras contratuais, o compliance deve ser compreendido como um guia de princípios e valores que compõem a identidade da organização com foco na longevidade. Então, por quê? A gente estabelece um programa de compliance pensando na empresa longeva, não na empresa como ela vai se estabelecer hoje. Então, ela está criando uma cultura, e a cultura ela se cria a longo prazo, né?
Além de dominar a ferramenta tecnológica, o encarregado pelo zelo da conformidade nas empresas deve ter uma capacidade de gerenciar riscos e relacionamento com as partes interessadas interna e externamente, porque todos são envolvidos no programa de compliance, tanto o público interno, os colaboradores, quanto os terceirizados, os parceiros, é muito importante, né? Por mais que um sistema coordenado por esse profissional do compliance preveja a participação de outros no departamento, essa comunicação e recursos humanos, por exemplo, é responsável por zelar pelo atendimento das leis. Né? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa estabelece algumas orientações que são bases, né, para um programa efetivo do compliance e que deve considerar, por exemplo, a consciência e a aderência. Então, a empresa tem que estar consciente e efetivamente aderir à organização. Por exemplo, no caso efetivo da alta gestão, sobre os princípios éticos, normas de conduta, obrigações aplicáveis, ela está sendo exemplo e ela vai mostrar para toda a organização que o exemplo vem de cima, né? Isso a gente tem até na nossa casa, quanto mais numa empresa, né? Que precisa de seu nome comercial, no seu nome no mundo negocial, sendo valorizado, né? Essa cultura do compliance é muito importante. Essa questão extremamente importante, não existe um exemplo de alta diretoria sobre princípios éticos e comprometimento, efetivamente agir, se não tiver efetivamente agindo em conformidade, né? Os gestores da empresa, se os gestores não transmitirem essa cultura do compliance, quem vai fazer isso para a empresa, né? Num segundo ponto, a gente tem que executar um monitoramento integrado na atividade de compliance. Então, você não basta implementar o compliance, deve haver um monitoramento contínuo, constante, integrado, para seguir em frente, né? Senão você estabelece a implementação do compliance, vira as costas, vai embora e tudo aquilo fica no papel, né? Então, coordenar a realização do controle, teste para verificar a aderência e a assunção pelos colaboradores ali daquelas políticas efetivamente se a cultura está sendo enraizada na empresa. O programa deve prever também, o que é muito importante, é um plano de treinamento e capacitação dos funcionários. Porque também não adianta você colocar um plano na teoria se os seus funcionários não têm a capacidade técnica e mesmo a capacidade emocional de entender naquilo que eles estão envolvidos, né? O treinamento deve ser visto como um investimento, não é um custo ao empregador, ele é um investimento importante para a empresa que vai, sim, retornar muitos benefícios. Nesse momento, se transmite ao colaborador a cultura de estar em compliance e mudando o comportamento em benefício da integridade da empresa. Do afastamento de prática de corrupção, por exemplo, interna e externa, porque a corrupção ela existe dentro da empresa, mas também existe a corrupção que vem de fora, né? No treinamento, um momento específico para estabelecer na empresa melhorias no próprio relacionamento interpessoal dos colaboradores e terceiros, né? Porque se o seu colaborador trata um terceiro mal ou trata um cliente mal, quem vai perder é a empresa, né? Treinamento, principalmente capacitação do colaborador, deve ser constante, não é só você treinar uma vez e deixar aquilo de lado, achar que o treinamento já acabou. E essas boas práticas de colaboração e de treinamento, elas são muito importantes, elas podem evitar, por exemplo, questões de assédio, questões que causam muito problema em empresas, que muitas vezes você não sabe como lidar, né? São questões muito relacionadas à cultura da pessoa, à cultura organizacional. Então, e tudo isso sempre feito com a maior transparência possível, né? O colaborador sabe para que ele está sendo treinado, o terceiro sabe que aquela empresa estabelece uma política de transparência com o que está sendo feito e o que está sendo solicitado dos colaboradores e dos terceiros. Além desse treinamento e capacitação, também deve existir um canal de denúncia, sim, porque não é porque existe o treinamento que nunca haverá um problema na empresa, mas o canal de denúncia ele tem que existir justamente para, se houver um problema, o colaborador, o terceiro, um cliente, sentir a segurança que ele
vai fazer a denúncia, aquela denúncia vai ser ouvida e vai haver uma resposta a ele condizente com o que aconteceu. Porque a denúncia pode ser verdadeira, mas pode ser uma denúncia que não seja verdadeira, né? Então, o canal de denúncia tem que ser isento de interferência e manipulação. Sem essa isenção, não haverá uma correspondência entre os fatos e a teoria do compliance, né? A organização da empresa deve mostrar uma total colaboração no processo de investigação com as irregularidades que forem eventualmente denunciadas, né? Informações diferentes de área da organização, de acordo com a política aprovada no Conselho de Administração, tudo isso tem que ser levado em conta no canal de denúncia, né? E as sanções, como eu falei, devem ser aplicadas e deve haver uma resposta para o denunciante, seja ela positiva ou mesmo negativa. Você não precisa dizer que fulano de tal foi punido, mas ele precisa saber que houve uma resposta da empresa. A empresa verificou, a empresa constatou, a empresa apurou, né? A empresa não deixou a denúncia dele passar no vento, né? Enfim, adotar o programa de compliance não é nada muito rápido nem simples, né? Existem programas de compliance que iniciam lentamente, demoram meses para serem implantados, dependendo do tamanho da empresa, mas com essas boas práticas do compliance é possível a gente ver vários benefícios que afetam positivamente todos os envolvidos, né? Alguns exemplos desses benefícios é a redução de gastos da empresa, com processos, com ações indenizatórias, a prevenção de fraude, que é uma porta muito grande, né, de escoamento de dinheiro, né, a fraude. Então, você prevenir e difundir valores da empresa, instituição, isso aumenta o valor comercial dessa empresa no mercado, aumenta a qualidade dos trabalhadores, mitiga os riscos, né? A empresa passa a ser melhor vista pelo cliente, né? E estimula a concorrência saudável, né? E aprimora a governança corporativa. O benefício do compliance é muito grande. Aliás, vai muito mais do que isso, né? Do que a gente poderia falar numa live de 1 hora, né? Mas a gente trouxe para vocês essa discussão de alguns exemplos, de alguns benefícios que aparecem e que são importantes na implantação do compliance na empresa. Eu vou passar para a Janine, acho que ela tem algumas questões mais específicas, mais concretas, né, Janine? Então, queria aproveitar o gancho disso que vocês conversaram, que vocês já colocaram, a Luísa, a Aline e a Ana, especificamente em relação aos pilares, alguns pilares que eu gostaria de destacar assim, como de extrema relevância, como, por exemplo, a auditoria. A auditoria é um processo muito importante, é um processo avaliativo, que permite verificar dentro da empresa o seu grau de conformidade. E a partir desse relatório é feita uma análise, um julgamento pela equipe de auditoria, permitindo que a empresa tome a decisão em relação a qual ferramenta adotar, quais as correções que precisam ser feitas. Então, ele é um pilar, é uma ferramenta do compliance que auxilia o compliance, porque ele tem basicamente duas funções muito importantes. Primeiro periodicamente, ele avaliar e reavaliar o compliance que foi implementado. Então, quando ele analisa o processo da empresa, as questões internas da empresa, ele traz melhorias que podem ser feitas e, ao mesmo tempo, quando ele fiscaliza, ele traz problemas. Onde estão os gargalos daquela empresa? Quais as dificuldades? Aonde eu preciso melhorar e adequar? Aonde que não está adequado? Então, ela é uma ferramenta muito importante. Sem essa ferramenta que com frequência avalie, reavalie o programa de compliance, muitas vezes a gente se defronta de um programa de compliance de fachada, um programa de compliance como a gente acaba vendo muitas vezes para inglês ver. E não são poucos os exemplos que a gente vê nesse sentido, né? A gente vê na mídia com frequência, tivemos na área trabalhista, posso citar alguns, assim, o próprio do Carrefour, e assim, em menos de 2, 3 semanas, nós tivemos 2 situações distintas ligadas à área trabalhista, que foi muito
muito triste, muito lamentável. Um trabalhador em desvio de função, ou seja, ele não tinha preparo para aquilo, ele estava manipulando uma empilhadeira. A empilhadeira tombou e ele faleceu. 3 semanas depois, uma condenação de uma empregada da área de panificação e com problemas sérios que foram comprovados nos autos de comercialização de produtos vencidos, de insetos, enfim. É uma situação assim que você vê que é total descompasso. Ou ela não tem um compliance, ou se ela tem, por ser uma multinacional, ela não tem um compliance adequado. É um compliance que em alguma dessas ferramentas está falhando. E aí entra a auditoria como um processo primordial para o compliance efetivamente ser efetivo, né? Senão, se você não tem esse processo avaliativo e fiscalizador, você não tem como saber se de fato está acontecendo. Até você tem como saber, mas você demora a identificar, ou seja, você tem que identificar onde está o problema, né? Outros exemplos que a gente pode citar foi a Ambev e a Heineken também, semanas atrás, condenadas na Justiça do Trabalho por trabalho escravo. E, infelizmente, mais recentemente, 2 dias atrás, nós tivemos uma grande construtora, que não é a primeira vez, já é a 5ª vez, com condenação na Justiça do Trabalho, uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público do Trabalho, da Defensoria Pública e da Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia, que resgataram 16 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Ou seja, trabalhadores que foram aliciados numa região do país, trouxeram para outra região do país e eram retido o valor do salário, pagavam menos, tinham que pagar a cesta, alimentação, não sobrava o suficiente para eles retornarem para o local de trabalho, ou seja, é uma situação bastante complexa e que, infelizmente, a gente ainda vê muito na nossa prática. Então, nesse aspecto, a auditoria ela é extremamente importante, porque ela vem detectar essas irregularidades, essas desconformidades, principalmente porque o avanço legislativo é muito grande. Principalmente na seara trabalhista, a gente vem desde 2017 com uma avalanche de legislação e em 2020, então, uma loucura por conta da pandemia, e se não tem essa reavaliação, essa reanálise, é fatal que o programa acabe ficando em desconformidade, né? Eu acho que nesse aspecto essa é uma das ferramentas que eu acho importante. Outras ferramentas que eu vejo, assim, até que eu acho importante por conta da confusão que eu vejo entre os termos acontecer, principalmente por quem não é da área, não sei vocês também atuam nessa área com pequenas empresas, que eles confundem muito o código de conduta com o regimento interno. Às vezes, quando eles vêm pedir uma coisa, eles querem pedir outra. Não sei com vocês, mas comigo acontece assim. Então, assim, eu acho que é uma questão bem interessante para a gente colocar, porque o código de conduta, ele é um regramento que traz a missão, a visão e os valores da empresa. Aquilo que a empresa quer passar para a sociedade, a sua essência como pessoa jurídica e aquilo que ela quer. Por outro lado, também ela estabelece algumas regras de condutas esperadas das pessoas que se relacionam com ela em relação a ela. Então, dos terceiros, dos empregados, dos diretores, dos fornecedores, dos vendedores, e por conta disso, ela tem que ser uma norma pública, né? Ela tem que ser publicada para toda a sociedade, para que a sociedade conheça aquela empresa e para que aquelas pessoas que acessam esse código de conduta saibam o que aquela empresa espera dela, né? Dessa pessoa. Então, nesse sentido, ele é muito importante, o código de conduta, e ele tem que ser muito claro, muito transparente, muito objetivo também. Por outro lado, o regimento interno, o regulamento interno, como o próprio nome já diz, ele regula as questões internas daquela empresa com o seu trabalhador. Então, ele vai trazer normas mais práticas do cotidiano, como disciplinas, horas extras, transferências, sanções, penalidades, enfim, inúmeras outras questões do dia a dia. A gente pode fazer mais ou menos um paralelo como se fosse uma CLT, uma norma coletiva, uma NR e todas as legislações daquele segmento numa norma só. É uma norma unilateral, né? O empregador escolhe aquilo que ele quer, mas aquilo que ele quer passar para o seu empregado para que facilite essa relação, a relação entre empregado e empregador. Então,
ele é um código assim que tem a publicidade, mas a publicidade interna, ou seja físico, seja por uma intranet, seja por uma outra situação, mas ele não é público para a sociedade, porque ele diz respeito só à relação entre empregado e empregador, né? Nesse aspecto, que há essa diferença entre o código de conduta e o regulamento interno, que eu acho bem importante e interessante, né, conversar e tratar, e que, né, mas eu acho que assim, diante dessas ferramentas que a gente trabalhou, que a doutora Ana trabalhou, que a Luísa trabalhou, eu acho que teria alguns benefícios que vocês poderiam levantar. Aline, o que você acha? Tem alguns benefícios a mais, além do que as doutoras já conversaram, que poderiam ser levantados aqui? Então, foi colocado pela Ana a respeito dos benefícios, a Luísa falando sobre os pilares, você falando sobre essas práticas, e a gente vê que isso interfere no dia a dia das empresas. Porque quando a gente vai falar sobre programa de compliance com alguns clientes, principalmente com quem ainda não teve contato nenhum com esse tipo de ferramenta, eles começam a falar para a gente assim, mas eu nunca tive um processo trabalhista, eu nunca fui fiscalizado, ou eu fui fiscalizado, mas foi um errinho na contabilidade que deu uma diferença no FGTS, já resolvi. Eles acham que o investimento direto na situação de compliance só se refere a evitar processos e evitar multas. E não é isso. A gente precisa ter uma noção que ela é uma ferramenta de gestão, mas ela também é um investimento que traz esse retorno no cotidiano, na produtividade, na transparência. Eu até brinco com os clientes, porque eu falo assim, quando a gente vai falar do canal de denúncias, eu falo que é um canal de escuta. Porque, na verdade, eles não estão recebendo só denúncias. Nisso, eles vão receber também participação dos trabalhadores. Às vezes, um colaborador pode trazer uma ideia sensacional que reduz perdas, que melhora o desempenho de determinado setor, a fiscalização de alguma coisa que envolva um comportamento com o cliente, que gere até uma melhoria na imagem da empresa perante os consumidores. Então, tudo isso é resultado de uma prática de compliance, não é só evitar multas e processos. E quando as empresas investem no compliance, elas têm situações, por exemplo, com os empregados, como a redução de absenteísmo, que são as faltas ao trabalho. O empregado, às vezes, tem um problema pessoal, alguma situação, ele traz para a empresa e aquela abertura ao diálogo permite que a situação seja resolvida, ele tem uma confiança maior no seu empregador. Ele trabalha mais motivado, ele pode deixar, por exemplo, numa situação como nós vamos falar talvez adiante, que eu acho que alguém até vai perguntar, a questão das gestantes, que elas podem conversar com o patrão. Se tem um exame para ser feito, organiza, marca isso fora do horário de trabalho, ou troca um turno, dependendo do tamanho do porte da empresa, isso é possível. São situações que reduzem os prejuízos e que o empregador pode ver no dia a dia. E além do absenteísmo, também já percebemos que as empresas que têm compliance, elas têm um menor, o que a gente chama de turnover, que é a rotatividade de funcionários. Essas empresas já identificaram que os funcionários se envolvem mais com aquela produção deles, né, com o serviço, com o que seja a atividade da empresa. Eles vestem a camisa, como a gente falou, e existe um engajamento em contratos de trabalho maiores, menos decepções com um contrato de experiência em que o trabalhador comece logo já a falhar, não gostei disso aqui. Existe uma transparência maior, como a situação que eu falei de boa-fé e de diálogo. E também, além disso, nós temos redução de acidentes de trabalho, porque os trabalhadores são treinados, eles prestam atenção, eles se envolvem mais na situação de evitar os riscos ou de identificar os riscos para o empregador. Reduz doenças ocupacionais, então isso diminui afastamentos, diminui indenizações. E os trabalhadores comprometidos também ajudam a manter o patrimônio da empresa. Então, uma empresa, por exemplo, que identifique infrações de trânsito ou que tenha problemas com danos em veículos, em patrimônio, perda de EPIs e de ferramentas, tudo isso pode ser reduzido com um bom programa de compliance, porque existe um monitoramento coletivo na atividade, uns ajudando os outros, isso é muito positivo. E também no campo de tributação nós vemos vantagens, porque, como eu falei, dei os exemplos dos afastamentos e do turnover,
As empresas que têm um número menor de afastamento por incapacidade e que têm uma rotatividade de empregados reduzida, elas também podem ter redução dos encargos previdenciários, porque nós temos uma contribuição previdenciária que é baseada no que a gente chama de fator acidentário de prevenção, o FAP. E ele interfere na alíquota que a gente chama de URAT. Então, as empresas que reduzem afastamentos e reduzem rotatividade conseguem a diminuição na alíquota. E quem que não quer economizar com impostos, gente? Nós estamos falando de investimento e de retorno. E aí a gente já viu estudos dizendo, isso é internacional, não estamos falando só aqui do Brasil. Já é comprovado em outros países também que para cada dólar que a empresa investe em compliance, e aí a gente faz a conversão com esse dólar absurdo que está aqui agora, cada dólar investido resulta em 5 dólares de economia. Isso é muito bom. Quem que não quer ter uma situação dessa? E também nas relações com clientes, a conformidade gera uma expectativa de confiança, uma relação de boa-fé também. Então, a gente percebe também que as empresas que têm compliance, elas têm menos problemas com o PROCON, menos problemas com processos de consumidores, porque o consumidor sabe que ele vai ter um bom atendimento no momento da venda ou da prestação do serviço, o pós-venda vai ser bom, a gestão do crediário vai ser boa, vai ter uma responsabilidade maior com a proteção de dados, agora a gente tem a LGPD. Então, reputação é uma coisa, confiança, bom nome da empresa são coisas que o dinheiro não compra. Isso daí é uma constituição a respeito de um comportamento. E é claro que todo mundo quer ter isso, quer ter esse retorno de ser bem visto na sociedade e ser bem visto pelos colaboradores, né? Então, parece que tudo isso é muito bom, né, Janine? Então, é nesse aspecto que eu acho interessante a gente trazer para os ouvintes algumas questões práticas, né? Eu acho que até para tornar mais palpável. Eu vi algumas questões no sentido, assim, se a Entrelace 9 e a Luciana, por exemplo, perguntaram se pode contratar pátios do compliance. E justamente essa a ideia. Quando você tem um pacote de compliance, normalmente ele é fechado por grandes empresas, grandes instituições. O pequeno, o que é importante? É importante ele ter a autogestão, os donos do empreendimento, eles terem aquela noção que parte deles, a cultura de mudança de comportamento, né? Então, ele tem que ter a ideia de que vai mudar o comportamento, com foco lá na mudança de comportamento, ele vai contratando as ferramentas aos poucos, aquilo que melhor lhe atende naquele momento. Agora, no momento, me atende um regimento interno. Então, ele é feito um regimento interno, mas já com o foco na mudança de comportamento, na mudança de cultura de toda a empresa, seja dos gestores, seja dos empregados, porque daí é uma questão que vem de cima, né? Se o gestor ele muda o comportamento, fatalmente os empregados também vão mudar. Mas nesse sentido, eu queria trazer algumas coisas práticas que eu acho legal para tornar mais palpável e para mostrar que o compliance, na verdade, é uma possibilidade do empregador tornar essa relação muito melhor e muito mais benéfica para as duas partes, né? Tanto para o empregado como o empregador. Então, um dos exemplos assim que eu levantei, são vários, são inúmeros, né, que são questões práticas, mas é a questão, por exemplo, da exigência de exames toxicológicos e de antecedentes criminais. É interessante notar que via de regra, a gente sabe que isso não é possível, né? Não é possível que o empregador exija de forma indiscriminada nem os antecedentes criminais e nem os exames toxicológicos, sob pena de ser considerado uma conduta discriminatória passível de indenização. Contudo, em algumas situações excepcionais é possível. Então, é nesse sentido, é esse limite, esse limiar que é preciso ser bem definido e bem especificado, né? Então, por exemplo, o TST já tem admitido em relação aos antecedentes criminais em algumas situações específicas, quando a lei permitir, quando a função permitir, quando houver fidúcia do empregado. Então, por exemplo, empregado doméstico, o empregado que é cuidador de idoso, de deficiente, que é cuidador de criança, o bancário. Então, há os motoristas, há algumas situações que o TST firmou uma tese jurídica no sentido de autorizar, mas é preciso ser analisado o caso concreto para que se aquela empresa pode exigir esse tipo de documentação.
Já no que diz respeito ao exame toxicológico, ele encontra uma previsão legal para os motoristas, seja motoristas rodoviários de passageiros, seja de carga. Então, a CLT traz em 2 artigos a exigência de fazer exame tanto na admissão quanto periódico. E também os regionais de TST têm estendido essa possibilidade para algumas funções que acarretem risco, seja risco para o trabalhador ou para terceiros, como, por exemplo, manusear uma empilhadeira, como foi aquele caso que eu citei do Carrefour. Ele precisa ter esse, né? Então, veja, é uma coisa muito específica, não poderia ser colocado para qualquer um. Então, veja o descompasso entre a regra e o que estava acontecendo de fato. Outras situações, pilotos de avião, seguranças armados, então, ou seja, são algumas funções que podem colocar em risco a vida do trabalhador ou de terceiros, autorizam que o empregador possa exigir. Só que essa regra não é para a empresa, essa regra é para a função. Então, uma empresa que tem um motorista e que tenha toda a parte de logística, RH, ela não pode exigir para todos, ela só vai poder exigir para o motorista. Se ela exigir para o RH, para o da logística, aí ela está cometendo um ato de discriminação. Então, essas questões que são importantes a gente levantar, e esse é um exemplo que eu acho muito interessante. Mas alguém teria algum exemplo prático que a gente poderia levantar? Não sei, vamos ver como é que está o nosso tempo. Está meio corridinho, né? Mas a gente pode responder algumas perguntas, vejam o que vocês acham melhor aí. Tem algumas perguntas que eu anotei aqui, a da Luciana e da Entrelace Nós, eu já respondi que é possível, sim, mas sempre, se for o caso, com aquela ideia da mudança de cultura e com o foco no final ter um programa de compliance completo. Eu também respondi na hora que eu falei a pergunta da Janete Ulisa, que ela perguntou sobre ser uma prática de gestão, e só para relembrar, é uma prática de gestão, mas é um comportamento que gera todos os efeitos que nós já falamos. Mas aproveitando já que eu estou com a palavra, um exemplo que a gente pode falar também, que é polêmico, como essa questão dos antecedentes criminais, é a questão das gestantes. Porque a gente sabe, é cultural, os empregadores acham que a gestante é uma funcionária que vai faltar mais ao trabalho, que ela vai ter a licença maternidade. Então, existe uma cultura que nós precisamos combater contra a discriminação. Mas também nós precisamos ajustar algumas questões para que a gestante tenha todos os seus direitos assegurados e para que a empresa mantenha uma previsibilidade, não perca a produtividade de uma situação repentina aí que possa afetar o desenvolvimento do trabalho. Então, nós temos, além do diálogo, que é essa questão da marcação de consultas, como eu tinha falado, a gente também tem que tomar cautelas. Por exemplo, tem uma lei, a 9.029, que ela proíbe, há muitos anos já, que as empresas exigem o exame de gravidez. Isso é uma situação que é proibida na contratação, durante o contrato, no fim do contrato, a empresa não pode pedir o teste de gravidez. Mas nós temos situações, por exemplo, a CLT tem um artigo 394A que ela determina que as gestantes têm que ser afastadas de toda a situação insalubre, não é nem só atividade. Se ela está num ambiente que existe um risco, ela tem que ser afastada. Então, a gente precisa tomar esses cuidados e orientar as empresas para que elas possam fazer uma previsão, para que quando houver essa situação da insalubridade, a gente já possa preparar. De quem é? Aí, ó, parou. É algum microfone. Bom, estava falando da gestante, pode continuar? Todo mundo Pode. A gente tem essa situação do afastamento, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos a Lei 3.151, que foi publicada, entrou em vigor na mesma data, dia 13 de maio, era feriado aqui na minha cidade, tinha algumas empresas que estavam funcionando, porque é uma cidade turística e tem movimento nos feriados também, e o pessoal falou, e agora, o que a gente faz? A gente teve que adaptar rapidamente essa situação
porque a lei determinou que todas as gestantes, durante a situação de pandemia, sejam afastadas do trabalho presencial. Mas nós temos situações em que não é possível colocar a trabalhadora no trabalho à distância, como é, por exemplo, o teletrabalho, como um home office. Ela não tem como, em algumas situações, trabalhar. Então, nós tivemos que correr e ajustar afastamento, férias ou licenças não remuneradas até que a situação seja corrigida. Algumas foram encaminhadas para o programa emergencial para suspensão de contrato de trabalho. Então, um bom programa de compliance, a empresa já sabe que ela vai ter um respaldo numa situação dessa para poder se organizar e retomar a atividade sem maiores impactos. E a gente corrige o problema para não ter a discriminação, para a empresa não ser acusada de uma conduta discriminatória, para ela não ter um processo por ter supostamente discriminado alguma trabalhadora que estava grávida, e também a gente corrige essa situação colocando esses benefícios, essas possibilidades legais para gerar um impacto menor no caixa da empresa. Então, num bom programa de compliance, a gente sabe que existe um esclarecimento tanto sobre os riscos ocupacionais, como as medidas de possibilidade de medidas de treinamento, de trabalho à distância, de mudança de função, que são alternativas que a gente pode adotar caso não consiga afastar do trabalho imediatamente. Mas, falando em riscos, eu acho que a Luísa tem alguma coisa para completar, não é, Luísa? Luísa? Exato, Aline. Olha, gente, nem sempre uma empresa ela consegue fazer um programa de compliance completo, né? Então, se ela fosse escolher uma área para fazer esse programa de compliance, principalmente as pequenas e médias empresas, né, onde os recursos eles são menores. Então, eu diria que a melhor escolha seria fazer na área de segurança e medicina do trabalho, certo? Por quê? Porque essa área ela vai trazer muitos ganhos para a empresa em relação à saúde do trabalhador, né? Evitando acidentes, evitando os riscos ambientais, evitando as doenças profissionais, e só isso já vai fazer com que a empresa tenha poucas dores de cabeça, né? Então, uma das coisas mais importantes no compliance trabalhista nessa área, para evitar, inclusive, essas dores de cabeça, seria utilizar mais uma tríade, né? Daqueles pilares que eu falei inicialmente, que seria a tríade de prevenir, detectar e corrigir, né? Então, a gente vê que os pilares, eles não são, como eu já disse lá no início, ele não é uma coisa que tem um checklist, que tem uma receita de bolo. Então, cada vez que a gente vai adentrando na empresa, verificando onde é que estão seus gaps, suas vulnerabilidades, seus riscos, a gente consegue detectar onde é que estão, onde é que a gente pode fazer esse programa de compliance efetivo para aquela organização, né? E apesar do foco ser na prevenção, mas nem sempre a empresa pode antecipar a totalidade dos seus riscos, né? Por exemplo, um acidente de trabalho. Por mais que a empresa venha a prevenir, venha a conversar, treinar seus empregados, ela não pode detectar, ela não pode se antecipar a um acidente de trabalho que ocorra pelo caso fortuito, alguma coisa assim nesse patamar. E o importante esses dois pilares fundamentais que ela tem, né? Depois, como ela não pode prevenir, ela tem que detectar e corrigir imediatamente todas essas situações que possam comprometer tanto a saúde do trabalhador, como ter a ocorrência desse acidente ou riscos ambientais, né? No entanto, a gente não pode também esquecer que o pilar principal, né, dessa tríade é a prevenção. Nós não podemos esquecer disso. E onde a organização pode evitar várias vulnerabilidades, é aonde ela tem que investir seus recursos, que é exatamente na prevenção. E é mais inteligente, essa frase já é batida, né, que prevenir
do que remediar, né? Então, a prevenção é um dos pilares do compliance que mais traz ganhos para a empresa, né? E todos os empregados também, eles devem ser treinados para que eles possam contribuir com a organização no sentido dessa prevenção. Às vezes a empresa gasta, né? Gasta não, ela investe, né? Investe em recursos como EPI, como a Aline falou, a própria Geonine também tocou nesse assunto, ela faz esse investimento. E, na realidade, o empregado, ele precisa ainda ser treinado. Então, a empresa, ela tem triplo papel no sentido da prevenção. Ela tem que fornecer os EPI, fornecer o que realmente ela vê que tem de vulnerabilidade na sua empresa para prevenir, mas ela tem que treinar e ela tem que fiscalizar aquelas situações de risco, né? Então, essas práticas de segurança do trabalho, ela dá um grande ganho em relação a essa implementação do compliance trabalhista na empresa. E o profissional da saúde, né? Profissional de segurança em saúde, esse tem que ser valorizado, viu, gente? Dentro de uma empresa, tem que ser bastante valorizado, porque ele é o responsável que vai implementar as normas de segurança, né, que são as normas regulamentadoras. Nós sabemos que essas normas regulamentadoras, hoje existe na faixa de 36 normas regulamentadoras. Então, as empresas vão ter que cumprir essas 36 normas regulamentadoras? Não, porque se ela não tiver condição de cumprir pelo menos as básicas, como ela vai fazer para cumprir essas 36 normas regulamentadoras? Então, eu colocaria aqui que uma das principais delas seria a NR1, né, que é a norma regulamentadora número 1, onde ela tem que, porque essa norma é que dá as diretrizes para as demais normas. Isso aqui, essas normas, para quem não conhece, são normas emitidas pelo Ministério do Trabalho, onde elas vão dar um respaldo, onde elas vão fazer essa orientação para as empresas cumprir essas normas de segurança, né? Uma outra norma de segurança muito importante é a NR6, que é de equipamentos de proteção individual, né? Então, essa não pode ser esquecida dentro de um programa de compliance, né? Então, vai ter toda aquela regrinha de saber qual é o equipamento de proteção adequado, como é que nós vamos fazer com que aquele empregado, ele realmente utilize esses equipamentos de proteção, e vem a NR7, que é aquela que trata do controle médico e saúde ocupacional, né? Que é as questões dos atestados de saúde ocupacional, que a gente chama de ASO admissional, ASO de retorno, ASO de demissional. Então, todas essas obrigatoriedades que a empresa tem hoje é exatamente para que ela se respalde, para que ela proteja o empregado, e isso tem que estar dentro do programa de compliance relativo a essas normas de segurança e medicina do trabalho. Então, como bem pontuou a Aline, tem a questão do FAP, tem a questão dos acidentes de trabalho, tem a questão da empresa apresentar aquela preocupação que ela tem com o empregado, né? Então, isso é muito bacana. E na prática, gente, o que deve ser visto num programa de compliance, nessa área de segurança e medicina do trabalho, são justamente as condições de trabalho daquele empregado, né? Então, através dessa análise é que a gente vai verificar a incidência de doenças, a incidência de acidentes naquele meio, naquela organização, e os programas de conscientização que o próprio programa de compliance ele pode estar aderindo e estar orientando para que seja feito dessa forma. E em tudo isso colabora para uma gestão de risco mais efetiva dentro da empresa, né? E deve ser contemplado no programa de compliance, né? E tudo isso, gente, a gente fala também que o programa de compliance na área de segurança e medicina do trabalho, ele vai trazer ganhos efetivos
até de economia para a empresa, né? Então, a empresa hoje se gasta com muito equipamento de proteção individual, tem esse investimento alto, tem investimento alto de falta, de ausências de empregado. O programa de compliance nessa área, ele pode minimizar, ele pode fazer com que essas ausências também sejam reduzidas no ambiente de trabalho, né? Eu acredito que nós também temos uma parte muito importante aí, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E eu também tenho muita fé que a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito ligada com o compliance, ela seja um ganho efetivo também nessa área de proteção dos dados em relação à segurança e medicina do trabalho, que tem muitos dados, inclusive pelos dados sensíveis, né? Ana, você tem alguma coisa a pontuar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Tenho sim, Luísa. Eu acho que, bem colocada, a LGPD, né, como a gente fala, Lei Geral de Proteção de Dados também é compliance, né? Os assuntos estão muito relacionados quando falamos entre a relação do empregador e do empregado, porque todo empregador vai precisar obter dados do seu funcionário, seja do funcionário que está atuando, que está na ativa, já foi contratado, mas também daquele que está pleiteando uma vaga, né, na empresa. Sendo admitido ou não, qualquer um que vai se candidatar a uma vaga, ele cede alguns dados ao empregador, né? Então, a questão que a gente coloca aí é quais dados a empresa pode coletar. Ela coleta tudo, é melhor ela coletar tudo, quanto mais, melhor, assim eu tenho informações, vai que eu precise de alguma informações, ela está disponível aqui para mim, mas o que eu faço com essas informações? Pela LGPD não é bem assim, né? A empresa tem que observar quais são efetivamente as informações necessárias que ele tem que coletar no momento em que ele solicita o dado ao titular. E quais são legalmente possíveis, né? Porque se você coleta um dado desnecessário ou você exige um dado desnecessário por uma determinada vaga, por exemplo, isso pode aparentar uma atitude discriminatória da empresa e isso pode reverter em custo, ações judiciais, problemas administrativos, penalizações, né? E as multas pela LGPD são sérias. E no caso aí, se ele descumpre a LGPD, ele pode ter, além da multa da LGPD, também uma autuação administrativa pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? Porque se ele pratica pela ofensa à LGPD uma prática discriminatória, ele está ocorrendo duplamente uma atitude fora do compliance, né? Então, quando a gente está falando da admissão de um colaborador, a gente tem que delimitar a política de seleção e capacitação dessas pessoas. E os requisitos que têm que ser atendidos para a proteção dos dados no processo seletivo. Essa política de seleção e capacitação ela é extremamente necessária, pois tem o risco e o perigo que pode existir nessa fase de ter qualquer violação de dado, né? Ou falha na requisição e proteção do dado titular. Então, é necessário também dimensionar a forma do controle desses dados solicitados. E esse controle pode ser realizado na definição que deve existir quando temos a consciência de que ele é necessário. Então, você precisa manter o dado atualizado, o funcionário, você precisa ter o dado dele atualizado, verificar de forma constante o prazo de guarda desses dados, porque você não guarda um dado indefinidamente, né, nos arquivos da empresa. E também, não menos importante, o local onde esse dado vai ser registrado e armazenado, né? A gente pensa em desvio de dados, em vazamento de dados, mas não é só isso, né? A gente tem uma observação aqui que as informações de
política, por exemplo, requisitos, risco, controle, registro do funcionário, pode variar de acordo com a empresa. Então, a LGPD se aplica, nesse caso, também a uma seleção doméstica, uma seleção do microempresário, uma seleção para um funcionário que vai trabalhar numa multinacional. Isso vai só apenas diferenciar no que se pede e no formato, né, na dimensão que isso vai atingir, né, os impactos da LGPD nas relações de trabalho, especificamente no processo seletivo aqui, a gente tem que ter em mente principalmente o alinhamento, né, das várias dimensões dentro da empresa, começando pelas pessoas que são responsáveis por essa coleta de dados. Aí a gente reverte, relembra o que foi falado anteriormente do treinamento, né? O treinamento do funcionário que vai trabalhar, o colaborador que vai fazer essa coleta de dados dentro da empresa, a pessoa responsável por essa coleta, né? É fundamental nesse momento a gente definir quem será esse colaborador e definir a atribuição dele pela coleta e pelo tratamento do dado no processo de seleção. É importante a gente saber que atribuição e responsabilidade pela coleta ele vai ter. Então, se ele for um funcionário da empresa, por exemplo, um titular da vaga de seleção, se ele for um funcionário da empresa, titular da vaga de seleção, ele não vai agir como um operador ou um controlador de dados. Ele também é um funcionário que é um titular de dados perante a empresa. Então, porque a responsabilidade do empregado, ela é diferente nesse caso. O colaborador, ele é identificado como um titular de dados perante a empresa. Então, o seu funcionário tem que ser treinado para ele coletar, mas também com relação aos dados dele na própria empresa. Então, o dimensionamento desse treinamento da LGPD é muito maior, mas está todo linkado dentro do compliance também, né? Todo funcionário é titular de dados, mas ele pode ser, ele está agindo em nome da empresa como um controlador do dado que ele está coletando ali. Então, é muito importante esse treinamento e conscientização, né? E isso fortalece a cultura organizacional da empresa no fortalecimento dessas ações de conscientização. E, principalmente, quando a gente fala em proteção de dados, a gente tem que pensar na cibersegurança, né? Porque hoje em dia a gente fala muito no vazamento de dados e a cibersegurança é algo necessário, mas será que isso é necessário apenas, é importante apenas para uma empresa de grande porte, né? Quando se fala em cibersegurança, se pensa em algo muito custoso, algo muito, um TI muito grande, mas mesmo as empresas que usam uma coleta de dados artesanal, a gente tem que pensar nessa prevenção do desvio de dado. Uma empresa que faz coleta de dados manual, você pode ter, por exemplo, uma fragmentadora, né? Isso equipara a um controle de segurança, mas é um controle de segurança artesanal, né? E então toda essa preocupação com a coleta do dado do funcionário, do terceiro, toda essa preocupação, como no compliance, a gente tem várias etapas a serem seguidas, a captura, a avaliação, o controle de acesso, um tratamento ético, né, que vai da conscientização do funcionário, recuperação, armazenamento, destruição do dado também. E como eu havia falado, o dado do funcionário não pode ficar eternamente na empresa. A consciência também de como fazer a destruição e o descarte desse dado é muito importante. Então, essa cadeia de coleta faz parte dessa implementação da LGPD dentro da empresa, também como um sistema de compliance, né? Conforme dados sensíveis, que a Luísa falou, são aqueles dados pessoais que podem identificar uma pessoa perante o outro, né? Tudo
tudo isso precisa ser muito observado dentro do processo da LGPD, que faz parte do processo do compliance, né? Bom, eu creio que eu estou ultrapassando já aqui, porque a gente já está quase em uma hora de Então, live, né? Vocês então, perceberam? estamos quase uma hora de live, já quase uma hora de live. A gente, na verdade, tinha Então, levantado outros exemplos. eu acho que a gente tem alguns outros exemplos para passar, né? Eu vou passar para a Janine já, porque senão daqui a pouco a gente estoura o tempo. Então, justamente por isso, a gente tinha até, né, empolgadas e com Tem muito experiência, a mais gente acaba coisa, né? levantando várias hipóteses, se sobrar tempo, a gente fala isso, mas não vai sobrar tempo. Eu anotei Não algumas pode. perguntas também, eu acho que seria legal, então eu tinha levantado mais uma questão importante da Covid, mas já pego um gancho naquilo que a Luísa falou sobre as Sim, questões de segurança e saúde do trabalhador, né? Fiscalizar, uma recente condenação polêmica, né? A gente sabe que é bem polêmica, a gente que está nos grupos de advogados aí, um defende para um lado, outro para o outro, mas enfim, uma condenação polêmica de motorista, né, que viajou, passou 10 dias embarcado na condução e morreu de Covid, e houve a condenação e a indenização, mas basicamente por aquelas questões que a Luísa levantou. As normas que surgiram nessa época da pandemia não foram observadas, ou pelo menos não comprovadas nos autos, né? Então acabou prevalecendo a presunção da alegação do trabalhador, porque não havia entrega de EPI, álcool gel, máscara para o período suficiente que ele ficou afastado, de 10 dias, não houve comprovação de fiscalização e muito menos de orientação, tipo folders, cartazes, cursos, vídeos, mínimas orientações, mas o que me chamou a atenção basicamente foi a falta de comprovação de higienização da cabine, porque nos pátios onde ele passou, no percurso que foi de Minas até Alagoas, uma cidade de Minas até Alagoas, ele passava por pátios em que havia outros manobristas que entravam dentro da mesma cabine, não houve comprovação de que havia higienização. E a gente sabe que por essas normas, leis, normas técnicas, enfim, tudo que saiu nesse período, saiu determinações bem rigorosas no sentido de distanciamento, de como fazer, de como higienizar, não compartilhar instrumentos, enfim. Então, essa empresa não conseguiu comprovar, teve a condenação em primeira instância, né, no Tribunal de Terceira Região, possível ou não de alteração, então nós vamos acompanhar aí as discussões agora ao longo dos anos, mas é que está efervescendo, porque uns acham que está certo, outros acham que está errado, enfim. O que isso nos serve de lição para nós que trabalhamos com compliance? É sempre orientar. Vamos orientar as empresas nas melhores práticas que elas têm que fazer para preservar a saúde do seu trabalhador. Porque a partir do momento que ela preserva a saúde do seu trabalhador, ela traz um benefício para o trabalhador, para a empresa também, né? Na sua imagem, não possível não indenização ou não comprometimento da vida desse trabalhador. Né? Então, acho que isso é importante. Mas, dado o tempo, acho que nem, né, não vale a pena discutir muito mais, a gente nem consegue mais discutir sobre isso, mas tinha algumas questões que eu vi aqui que o pessoal a levantou. gente repete, né, mais para frente. Então, ou então a gente pode mandar as respostas para vocês pelo Sim. direct, manda as perguntas de novo pelo direct, mas teve algumas assim que me chamaram, umas até assim mais assim fáceis de responder, por exemplo, da Entrelaços e Nós perguntou se é aplicável às pequenas empresas. É aquilo que a gente falou, é mais do que nunca aplicável para as pequenas empresas, porque as grandes empresas, elas já têm os compliance delas, né? E são multinacionais, são empresas que têm grupos grandes de escritórios apoiando, mas a pequena, e ela não cumpre, às vezes, não só por má fé, por má vontade, mas por desconhecimento mesmo. Com essa avalanche legislativa que a gente teve, impossível um pequeno empregador, uma pequena empresa acompanhar. Então, mais do que nunca é aplicável para o pequeno empresário e pode ser, sim, por partes, por ferramenta, conforme a Luísa falou, naquilo que for a sua necessidade. Avalia se o que é mais necessário no momento e aplica-se, né? Não sei se vocês anotaram mais algumas perguntas, para a gente já ir encaminhando para o final, né? Porque o tempo bom, a gente começa a conversar e o tempo vai embora. Então. A gente precisa alertar os empregadores que, além, por exemplo, o Covid pegou todo mundo, não pegou só as grandes empresas. Então, neste momento, principalmente, os pequenos empregadores
Eles têm que estar atentos. Além dessa questão da proteção nos treinamentos, a gente vê todos os dias nos noticiários algum tipo de notícia a respeito de uma situação que poderia ter sido evitada se houvesse uma conscientização do empregador. Como aconteceu com a notícia que saiu hoje, de que a empresa fez uma votação entre os colaboradores, um paredão para decidir quem que ia ser empregado, e foi condenada a pagar indenização R$14 mil. No meio jurídico, algumas pessoas consideraram que o valor é pequeno, porque foi um constrangimento muito grande. Então, dentro do programa de compliance, é uma coisa que a gente pode falar aqui para poder mostrar aqui, antes de encerrar, é importantíssimo fazer os treinamentos para evitar práticas como o não assédio, a não discriminação, não pode ter assédio moral, não pode ter assédio sexual. São situações que as indenizações são muito altas, o impacto entre os trabalhadores é muito negativo e, no caso de ser uma notícia veiculada nacionalmente, vamos falar aqui no popular, queima o filme das empresas. Então, quem se interessar mais, a gente pode depois organizar aí para fazer outras lives. Nós temos algumas perguntas. Eu acho que a gente conseguiu responder algumas durante o texto. Teve aqui... a Luciana Anjos perguntou se a empresa pode contratar as ferramentas em partes. A Luísa tinha respondido isso, uma parte disso aí. Quer acrescentar alguma coisa, Luísa? Você acha que pode contratar em partes o programa de compliance? Tá com um delay. Na realidade, sim, a empresa, ela tem muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, as micro também, elas não conseguem contratar um programa de compliance por completo, né? Então, ela vai olhar junto com o profissional quais são as vulnerabilidades que tem na sua empresa que possa dar esse impacto maior. E aí ela pode personalizar aquele programa de compliance naquilo que ela tem mais necessidade, né? Uma outra pergunta que eu vi aqui muito bacana foi da Janete, em relação ao terceiro setor, né? Então, a prestação de serviço é o que predomina no terceiro setor. Quais seriam os dois gargalos que existem aí em relação a um programa de compliance? Seria a questão do empregado que vai prestar esse serviço, então a empresa tem que voltar o seu olhar para esse empregado que vai prestar esse serviço e, ao mesmo tempo, o cliente que vai receber esse serviço, né? Então, seria dois segmentos aí muito bacana para dar esse início no programa de compliance nas empresas de terceiro setor. Então é isso, pessoal. Acho que vamos encerrando por aqui. Uma pena que tinha mais algumas perguntas, mas eu volto a reforçar. Se alguém sentir necessidade, manda para a gente no direct, manda no grupo do Legal ou no nosso perfil pessoal, né, profissional de cada uma. Tá? E a gente, com o maior prazer, responde o que for necessário, as dúvidas que vocês tiverem. A gente agradece demais a presença de todos, agradeço a companhia das minhas colegas de profissão, tão longe, tão distante, e no fim a gente está tão perto também, né? Porque a gente acabou se aproximando, conversa nos grupos e está sempre conversando. Foi um prazer estar com vocês, agradeço a todos e passo a palavra para quem mais quiser se despedir. Só para lembrar o pessoal, essa live vai ficar salva no perfil do Legal ao Trivial. E quem não segue ainda esse perfil, nós fazemos textos colaborativos, todo mundo escreve, todo mundo conta um pouquinho da sua experiência e, além disso, tem um conteúdo adicional sobre o nosso cotidiano, sobre as nossas piadas internas, sobre essa galera do fundão bacana aí. Então, sigam o perfil. Obrigada, gente, pela presença, por acompanharem até agora. Meninas, obrigada pelo apoio. Foi, muito legal. Muito bom, prazer. Foi um prazer, foi ótima. Né? Eu acho que nós estamos combinando bem. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Beijo.